Maravilha, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que nos escutam aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, muito boa noite. Tudo bom, Dani? Como você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão nesse dia de hoje? Chamo aqui nosso amigo Felipe Wasserman. Como é que você está? O que foi essa voz, Dani? Você parecia que você foi o pior bom dia, boa tarde, boa noite já visto no episódio Fractais. Eu não sei nem como imitar. Essa é meu bom dia. Tristeza Infinita que eu tô lendo. É, claramente, cara. Eu não achei triste, eu achei radiofônico. Eu achei também. Eu tava achando que eu estava indo bem, mas tudo bem. Muito bem, porque isso já tem a ver com o tema da conversa de hoje, né, Id? Só você cumprimentando aqui o pessoal, por favor. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Mas foi ótimo, porque o Fê já deu a deixa aqui pro assunto da nossa conversa de hoje, que é justamente reconhecimento de padrões, e ele já começou reconhecendo que o padrão da prosódia da nossa amiga Dani Dutra estava diferente no começo do episódio de hoje. E a gente vai falar sobre isso hoje, reconhecimento de padrões, essa capacidade complexa que nós temos, que é a junção de muitas das nossas capacidades, a capacidade de hiperfoco, a capacidade de manter a atenção concentrada por muito tempo, a capacidade de conexões de assuntos aparentemente diferentes, essa capacidade que a gente tem de visualizar o nosso próprio pensamento, capturar com mais facilidade as coisas do espaço, sejam de ordem visual, sejam de ordem auditiva ou também da ordem do comportamento, também dos seres humanos, dos animais. Quer dizer, essa questão do reconhecimento de padrões, ela se espraia sobre muitas dimensões das nossas vidas. E queria começar aqui falando uma história que é divertida, assim, de quando eu era criança, em relação a essa questão de reconhecimento de padrões, que eu tinha um beliche, quando eu era criança, que eu dividia com meu irmão, em forma de L. E a minha cama ficava embaixo, assim, das prateleiras de uma biblioteca, então eu ficava enxergando por baixo ali os veios da madeira, e eu adorava ficar enxergando formas que eu encontrava nesses veios. Então eu encontrava forma de lobo, de bicho, de casinha, de árvore, sei lá do quê. Também, passava horas fazendo eu isso também. em hiperfoco, se não no teto, aquelas asperezas da pintura que formam os desenhos, eu ficava caçando todos os desenhos que eu podia encontrar na parede, assim. Era uma forma de ficar muito tempo em silêncio pensando assim nas coisas. Não, posso aproveitar para talvez ter um momento aqui de reflexão sobre neurodivergência, mas isso é um pouco do que é a neurodivergência. Por quê? Todo mundo olha para as nuvens, tipo, isso é uma coisa, e fica imaginando coisa, é uma brincadeira até. Só que acho que a parada é que para pessoas como nós, isso é um pouco mais intenso e frequente, esses momentos de associação, e quase que inevitáveis, né? Como se a pessoa que olha para a nuvem é um momento, é uma escolha onde você vai ter uma troca. Vamos olhar para a nuvem. E com a gente, isso é algo que não se ensina isso. Não tem um momento de parar e olhar para a nuvem e ficar fazendo associação. É natural e frequente, a ponto de, quando estamos olhando para a madeira no quarto, e você está contando essa história, eu e o Felipe, ambos compartilhamos disso, a gente fica reconhecendo esses padrões. Enfim. Eu faço isso no chuveiro, com as gotas de água e com a... Caraca! Aquelas gotículas no vidro? Fica. Gotícula no vidro? É isso? Tá. O carro passando, aquele é ótimo. Não, Dani, mas sabe um deprê? Deixa eu só não perder essa da nuvem. Eu fui no planetário, levei minha filha no planetário, e aí eu acho muito legal que as pessoas fazem aquelas conexões das constelações, e aí vê a Ursa Maior e tudo mais lá. Aí eles estavam mostrando, isso daqui com essas estrelas é a Ursa Maior. Aí eu vi, eu falei, cara, isso não é Ursa Maior porra nenhuma, cara, isso é um monte de estrela. Aí eu não consegui ver padrão nenhum. Eu consigo ver padrão em tudo, menos em constelação. Olha lá, eles juntam... Eu falei, essa galera da constelação era muito ruim ou muito bom de juntar os pontos, cara, mas eu não consigo ver aqueles desenhos que eles veem. Mas você nem o Cruzeiro do Sul, você consegue? Não, Cruzeiro Três Marias, isso não é padrão, é uma reta. Não, mas é uma coisa de você reconhecer no céu, né? Olhar pra cima e reconhecer. Não, reconhecer no céu eu vejo. Eu só não consigo, depois que você me explica que aquilo é Ursa Maior ou sei lá o quê, eu olho e falo, não, cara, você tá forçando a barra. Mas sou eu, então. Não, e talvez eu sou assim. É o momento de eu admitir isso, porque como uma pessoa que adora coisas do mar e já sonhou em dar a volta ao mundo no veleiro, a habilidade de navegar pelas estrelas é necessária, né?
e eu não tenho uma proeminência nisso. É muito difícil, cara. Eu só sei achar o Cruzeiro do Sul. Mas, Id, você não consegue enxergar no fundo do mar os animais muito pequenininhos no meio das coisas todas? Porque eu enxergo umas coisas pequenas, assim, insanas. Às vezes, quando tem tempestade, muitas tillandsias, né, muitas microbromélias, muitas mini-orquídeas caem das árvores. E eu vou passear no chão, assim, às vezes, do meu jardim, eu olho, eu consigo enxergar uma mini-orquídea de 3 centímetros no meio do jardim, assim, eu falo, ali tem uma mini-orquídea, aí eu encontro. Ou eu olho e falo, lá tem uma aranha. As pessoas falam, mas como é que você faz isso? Eu não sei como eu faço, eu só sei que eu olho pro ambiente, eu aponto o dedo assim, lá tem alguma coisa, eu sei que ela está lá. É como se meu cérebro falasse assim, tem uma imagem ali que é o padrão que você está buscando, o padrão de mini-orquídea, o padrão de aranha, o padrão de escorpião, coisas nesse sentido. E é interessante porque há 8 anos eu trabalho no meu jardim e eu nunca me acidentei nem com aranha, nem com cobra, nem com escorpião. Espero continuar não me acidentando, porque eu os vejo antes deles me verem, assim. Por causa disso, no meio imiscuído no meio da paisagem, tá lá, eu reconheci o padrão daquilo. Desafiando a natureza. Não, eu acho que é aceitando a nossa natureza. Tem pessoas, eu defendo essa posição, que diz que os neurodivergentes são os povos da floresta. Assim. Nós fomos feitos para estar vivendo dentro do mato, no meio de terrenos acidentados. A gente tem hiperflexibilidade articular e muscular por conta disso também, para a gente conseguir sair correndo, cair no chão, não se quebrar todo. E a gente tem essa capacidade de ser hiperatento, assim, hiperfocado e ao mesmo tempo muito distraído, mas no sentido bom, para a gente conseguir enxergar os riscos que a gente corre no ambiente desse florestal. E quando a gente foi viver em planície totalmente aberta, na monotonia da monocultura, a gente se ferrou e virou doente da história, aí que a gente virou os minorizados. Mas se a gente continuasse vivendo na floresta, a gente estaria num ambiente muito mais propício ao nosso modo de ser. Isso faz bastante sentido, e inclusive aproveitar para fazer uma polêmica sobre a questão de regras e a nossa necessidade para elas. Eu realmente acho que em esportes de aventura, como mergulho, escalada e por aí vai, a visão que se tem de fora é que muitas vezes é uma pessoa muito doidona, né? Como você faria isso? Como você vai se expor a esse risco? Mas a real, e falo da perspectiva de alguém que pratica esses esportes, as pessoas mais metódicas que eu conheci e que muitas delas eu acho que são pessoas neurodivergentes, eram pessoas que eram as melhores nesses esportes. Porque não tem como você se colocar numa situação de extremo risco, né, como mergulhar a 30 metros ou escalar o Pão de Açúcar e por aí vai. Enfim, situações que você está em risco, se você não segue uma série de padrões e regras. Eu não consigo imaginar fazendo algo assim se não for desse jeito, seguindo padrões e regras. E é muito interessante porque isso vai em choque, né, com o que a gente pensa que é a pessoa regrada e vai em choque com o estereótipo do neurodivergente, do autista. A gente enxerga o autista como uma pessoa que é o quê? Ela é regrada nos microcomportamentos e, tipo, não mexe no meu guardanapo e coisas assim. E a gente pensa que a pessoa que está ali vivendo a aventura, né, é uma pessoa que está descolada disso e muitas vezes a gente só fala como uma pessoa doidona que faz aquilo. Mas a gente não precisa das regras para ver as coisas. Então, na verdade, a nossa necessidade de regra ela tem mais a ver com a gente ter uma organização do tempo e do espaço para poder fazer todas as coisas que a gente quer, exatamente do que é a partir daí que eu começo a ter essa percepção das coisas. Ela simplesmente se dá, como a gente já comentou aqui em outros momentos. Assim, a gente não consegue muito explicar como. A gente sabe, a gente vive isso, e de repente quando a gente vê já foi, já aconteceu, já reconheci aquela estrela no meio daqueles pontos ali, já reconheci aquela outra coisa que parece como a gente falou aqui, das imagens nas nuvens, das imagens nas paredes e tal, mas às vezes não tem nem só a ver com uma imagem estática ou com alguma coisa estanque, né? Pode ser alguma coisa que se movimenta no tempo, no sentido do som, né, que é algo que se propaga, assim, e no sentido do nosso comportamento também, o que eu acho muito interessante, a gente poder reconhecer esses padrões, que é o que o Fê estava falando aqui, brincando com a prosódia da Dani no começo do episódio. E em relação a essas questões dos sons, é tão engraçado que essa coisa da orelha, da orelha absoluta, né, o relativo e tudo mais, é uma história curiosa da minha família. Assim, a minha irmã, ela consegue reconhecer tão facilmente os sons, assim, os padrões deles, que quando ela era criança, ela fazia musiquinha com o teclado do telefone, porque ela sabia que cada tecla tinha um tom diferente, era uma nota musical diferente, ela ficava compondo música com a tecla do telefone. Eu falava, cara, como assim? Nossa! Pra mim parecia tudo tu. Ela sabia que aquilo tinha um som diferente, produzia e brincava com a gente ouvia a música sendo tocada nos tons da tecla do telefone, assim. Caramba, só. Isso, vocês sabem que quando eu pensei em reconhecimento de padrões, quando a gente falou do tema, a primeira coisa que eu pensei foi visual, né?
Eu reconheço muito padrões visuais, acho que isso é claro para mim. Mas, por exemplo, padrões auditivos, não sei se eu sou muito boa, se eu sou muito feliz com isso, não, viu? De verdade. Eu Mas o queria até visual. juntar essas duas. Desculpa, eu te cortei, Dani. Não, eu falo, não, mas é isso mesmo que eu ia falar. Que assim, eu reconheço muito no visual. Tanto é que várias vezes eu falo, eu sou muito visual, sou muito visual, sou muito visual. Ou comportamental, acho que eu também enxergo bastante, mas auditivo não é Eu o meu tenho uma forte. questão. Eu juntando as duas coisas assim, tipo assim, eu tenho uma das coisas estranhas que eu sei fazer, eu tenho o mínimo de habilidade de fazer, é tipo leitura de palmo, sabe? Eu consigo ler as pessoas nisso. E basicamente é uma aula de leitura de padrão, porque todo mundo se acha especial e todo mundo é meio parte de sociedade, todo mundo passa por fases muito parecidas. Então é tipo basicamente uma leitura de padrão bem tradicional que você consegue ler qualquer pessoa, tipo com muita facilidade, ainda mais que as pessoas falando. Então eu tenho muita facilidade para ver esses tipos de conexões, padrões, sinais que as pessoas dão, ou tipo essas coisas onde todo mundo se acha especial, mas todo mundo é meio parte do meio. Entretanto, eu tenho uma grande dificuldade em coisas mais tradicionais quando se fala em relação a padrões. Então, tipo assim, eu tenho uma péssima habilidade geográfica. Eu me perco em qualquer lugar. Eu não sei andar nos lugares sem o Waze. Eu realmente não sou bom nisso, que são coisas de padrão bem claras, assim. Eu sou péssimo com decorar nomes de pessoas. Tipo assim, eu lembro do rosto e tudo, e não tenho essa habilidade de decorar nomes, que é outra coisa de padrão específico. Então, eu acho que quando a gente fala assim, nossas habilidades com padrões, eu acho que tem essa definição de tipos de padrão. Tipo, eu acho que eu sou muito bom com alguns tipos de padrões e muito ruins com outros. Então, não dá pra botar tudo na mesma Na cesta. mesma cesta, né? É muito engraçado essa questão de reconhecer os nomes, Fê, que eu também sou assim. E às vezes eu trabalhei com uma pessoa assim, tipo, 3 anos. Não é que eu só vi a pessoa 2 vezes, não, tá? Aí eu encontro na rua e fico suando frio, falando assim, meu Deus do céu. Eu sou capaz de lembrar histórias daquela pessoa, se ela é casada, se ela tinha sobrinho, se ela morava no campo. E eu fico suando, pensando assim, meu Deus, como ela se chama, aquele inferno, assim. Isso é bem Agora, curioso também. você não tem uma coisa cognitiva assim? Eu tenho uma coisa que quando eu esqueço algum nome, eu lembro da letra que começa, mas eu não sei por que eu lembro da letra que começa. Eu falo assim, não, é uma coisa que começa com a letra C. E de fato mas eu não sei como que eu consigo fazer essa associação. É muito louco Interessante. isso. Boa. Agora eu queria chamar atenção também para uma questão em relação a essa história do reconhecimento de padrões, que isso também tem a ver com o modo dos nossos aprendizados. E de decorar sequências, reconhecer fases, reconhecer como as coisas se sucedem e tudo mais. Então, isso também era uma característica curiosa, assim, porque eu lembro que se eu tinha que estudar na faculdade alguma coisa além do livro, era muito mais difícil do que eu pegar e me colocar na situação ali, sei lá, assistir uma cirurgia, assistir um procedimento, assistir um parto, por exemplo, e aprendendo só no olho, sacar todas as sequências que iam acontecer, toda a sucessão dos fatos e fixar aquilo e não esquecer mais. No livro parece que eu tenho que decorar cada palavra, lembrar onde ela está escrita, lembrar a sequência. É tudo muito mais complexo do que a simples visão daquilo que está se produzindo. E aí só para contar que essa é uma história que eu conto bastante, assim, que as pessoas perguntam do meu diagnóstico, mas quando você começou a suspeitar e tal? Eu demorei muito tempo para suspeitar que eu era neurodivergente, altas habilidades e tal. Mas eu lembro, por exemplo, de quando eu aprendi a fazer parto cesariana, que a primeira vez eu assisti o parto, eu falei, nossa, que legal. A segunda vez eu pedi para me deixar arrumar a mesa de cirurgia. Ele falei, posso fazer, instalar a mesa e tal? Ah, não, pode. E eu coloquei todas as coisas na ordem, achei mó legal. Falei, nossa, que barato. Aí na terceira vez eu falei assim, vocês me deixam instrumentar aqui? Eu falei, instrumenta aí, vai lá. E aí eu fiz a sequência exata. O colega nem precisava pedir, ele só estendia a mão, eu já punha o material na mão dele. Assim, ele falou, nossa, que legal, já aprendeu toda a sequência e tal. Eu falei assim, não, aprendi e tal, é isso aí. Aí falou, quantos meses você tá aqui no estágio? Aí eu falei assim, meu terceiro dia, era aquela gargalhada geral, os meus colegas morriam de dar risada, porque eles sabiam dessas coisinhas, mais do que eu mesmo, acho. Eles falavam, vai, o Alexandre aí, não sei o quê, dando risada, e eu falava, vocês estão rindo e tal. E eu achava que era natural as pessoas aprenderem assim, na terceira vez já tinha que estar fazendo. Na verdade, da segunda, né, já tinha que estar fazendo. E aí depois que eu fui entender que isso é uma questão das altas habilidades, que as pessoas não conseguem fazer isso com tanta facilidade assim. Decorar essas sequências, decorar os modos das coisas, decorar como elas se propagam no tempo, assim, né?
falou muito sobre essa coisa dos padrões ser uma escolha que a gente busca, mas eu sinto que é muito uma necessidade, no sentido de que quando a gente reconhece os padrões, a gente se apropria daquilo, aquilo se torna familiar. Então, para pessoas que muitas vezes precisam dos seus próprios espaços, conhecimento se torna uma grande ferramenta, porque quando você conhece seu meio ao redor, você consegue se acolher melhor dentro dele. Então, por isso eu vejo muito como uma necessidade. E digo mais também, essa coisa que você falou de aprender mais vendo a operação do que necessariamente lendo, é porque a experiência do ver, ela é igual para todo mundo. Você aprende aquilo da maneira que você quer. E nesse ponto aí, agora eu vou viajar, mas fazer uma coisa interessante, tem um autor que chama Neil Postman, e ele fala do desaparecimento da infância na modernidade. E parte da dissertação dele é justamente falar que na modernidade, pela evolução dos meios de comunicação, a barreira da criança para ter acesso a uma série de conteúdos não existe mais. O que eu quero dizer com isso? Se uma criança vê uma discussão de família, uma novela falando sobre traição, uma criança de 6 anos já entende isso. Porém, se ela for ler um livro que fala sobre uma traição, talvez ela tenha muito mais dificuldade de... Exatamente. Então, de certa maneira, essa coisa do visual que eu estava falando, ao menos a gente entende isso, que é a maneira como a gente quer aprender, mas o que está por trás é o quê? O visual ele é muito mais acessível, ele é muito mais democrático. Uma criança de 6 anos interpreta aquilo. Por quê? Porque não tem regra em como a sua mente vai captar aquilo. Agora, o escrito, por si só, já coloca uma regra. Exatamente. Sobre isso, eu estava até pensando aqui, sobre, tipo, modos de aprendizado em relação a padrões, esse tipo de padrão, em relação a, tipo, laboratórios. Tipo assim, o que eu me lembro da escola de aprendizado real era que dava para fazer de modo mais prático, assim, e eu falava, que era uma das minhas críticas até a escola e aprendizado, que eles ensinavam muita coisa e não te passavam de modo muito claro o uso daquilo. Então eu falei, cara, se eu estudasse física com futebol, eu aprenderia muito mais do que física por física. Calcula a velocidade da bola no chute, nessa distância. Tipo, ia gerar um interesse e tudo mais. Então, eu não sei se especificamente padrões, mas eu acho que é tipo... e aí é uma pergunta que eu tenho até pro Ale, assim... É uma questão pessoal minha? Ou, tipo... Porque eu vejo que a escola realmente utiliza o método de leitura e o método de coisa... E esse é um outro método que muita gente tem facilidade para aprender, ou é literalmente preguiça da escola? Tipo assim, realmente qual é o melhor modo de aprendizado de verdade? Para mim, é a herança da Revolução Francesa, né? Esse padrão de sala de aula, todo mundo sentadinho na frente ouvindo o professor falando e ensinando as pessoas a repetirem aquilo, porque você padronizava e falava, essa mensagem tem que ser passada como se nós fôssemos absolutamente passivos em relação ao nosso aprendizado, a gente não tivesse que atuar no nosso aprendizado. E isso é uma característica nossa que é indelével, assim, nós somos ativos absolutamente dos nossos aprendizados, nós somos autodidatas, a gente aprende à nossa maneira, a gente aprende porque a gente reconhece padrões, as pessoas não precisam falar pra gente o que a gente tem que reconhecer, aquele padrão se dá e fixa na gente uma forma. Então, e aí a partir daquela forma a gente raciocina e começa a fazer as coisas. Por isso que pra gente é muito mais gostoso estudar pro mapa mental do que pro texto prosaico, assim. As minhas anotações e os meus cadernos da faculdade, da escola, eram grandes mapas mentais que eu fazia espontaneamente, assim. Eu não ficava anotando um texto linear que eu ia ter que ler depois. Eu falava, isso aqui é impossível, vai dar muito trabalho, não vai facilitar o meu aprendizado. E os mapas mentais, não, eu bati o olho assim, eu já sabia o que aquela coisa significava, aquela sequência de informação e de fatos, assim. Isso facilitava muito a minha memória. Que a gente também tem essa questão... Isso é bem peculiar mesmo. As minhas anotações são anotações que, sim, só eu entendo, porque enquanto eu vejo... As anotações da Mônica mesmo são super organizadas, tudo bonitinho. Agora a minha é uma puta de uma bagunça, que eu não consigo... Eu entendo o que é, mas assim, é praticamente um atalho, né? Não é um texto... Não, e essa questão da visualização, da visualidade, sei lá como a gente pode falar, isso é tão importante que eu lembro assim que quando eu li, às vezes, num livro, eu sabia que aquela informação estava no canto esquerdo da página direita, ao invés de lembrar assim o parágrafo, eu falava assim, eu já sei onde eu vou achar. Eu catava assim e procurava falar, estava ali, ó, porque eu lembrava da posição no livro, não exatamente do capítulo em que ela estava. É muito curioso também. Sim, e acho que isso é mais uma coisa que mostra claramente a nossa neurodivergência, que é a falta de padrões
para memorizar coisas. O que eu quero dizer? As pessoas memorizam o que elas precisam memorizar, certo? Pra gente, memorizar muitas vezes não é uma escolha, a gente memoriza tipo, coisas aleatórias. Acontece. Qualquer coisa. Porque é isso, nosso cérebro está fazendo conexões que são diferentes da média, ou ele já fez conexões durante o desenvolvimento dele, ou isso é uma coisa já geneticamente estabelecida. Eu tô mais nessa linha ultimamente. Mas, voltando um pouco para a coisa da gente ter necessidade da experiência para aprender, porque ela é mais livre para se aprender, e por que que o sistema de educação não muda, e por aí vai, isso é uma coisa de preguiça. Eu realmente acho, Fê, que é uma coisa de preguiça, mas é uma coisa de dinheiro. É muito caro mudar uma estrutura, entendeu? Imagina o quanto de papel está sendo produzido, o quanto a indústria da educação que está por trás de movimento que teria que ser feito para mudar a experiência, né? E também é um caminho muito perigoso, porque isso pode abrir porta para uma, sei lá, o que sustenta uma fake news, né? Eu concordo, mas, por exemplo, eu voltei para minha antiga escola há um tempo atrás, né, depois de sei lá quantos anos de formado, e eu vi que tinha muito mais salas e muito mais coisas do que tinha na minha época. Eu falei, deve estar com muito mais alunos. Aí ele falou, não, tem menos alunos, é que agora, tipo, segundo a regra, você tem que ter muito mais dessas outras coisas. Então tem mais laboratórios, tem mais cursos terceiros, então eu acho que as escolas hoje utilizam mais esses outros técnicas de conhecimento meio por obrigação. E é mais caro. Talvez isso é uma escola particular, né? Talvez em escola pública não tenha esse modo, e aí um modo mais... E eu não falo nem na parte do ensino, eu falo até na parte de correção, né? Porque uma coisa é você corrigir um experimento, outra coisa é corrigir uma prova múltipla escolha. É muito prático. Então... É verdade, Exatamente. precisa um comprometimento. Inclusive quando a gente fala de educação, porque não é uma coisa de curto prazo. Né? E aí você precisa de um comprometimento de todo um ecossistema, desde o governo, desde as escolas, os professores, tudo. E para você mudar isso, e isso funcionar efetivamente, vai praticamente uma geração. E aí você pega um país como o nosso, que tem eleições de 4 em 4 anos, e que muda daqui, muda dali, etc., muda tudo, muda a gestão do MEC e muda todas as coisas possíveis. Como é que a gente faz esse comprometimento com a mudança, né? Tanto é que as mudanças que são feitas de forma muito instantânea, são muito rápidas, são mais fáceis de acontecer. As outras, o Ale pode dizer, né? O sistema de saúde também bebe desse mesmo problema. Uhum. Acho que os grandes desafios são esses, né? Como é que a gente faz o pessoal, enfim, construir uma visão que tem um comprometimento de gerações, né? Eu posso dar acho que linkando com o tema, usando nossa habilidade de reconhecimento de padrões. Por quê? A parte legal de reconhecer padrão é que é mais fácil de explicar o padrão que você reconhece. Então, de certa maneira, sempre quando eu quero explicar algo para alguém, eu vou atrás desses padrões, eu vou atrás dessas referências, porque aí é como se eu tivesse, tipo, pegando imagina uma bala, né, que ela é só uma coisa sólida, e tivesse, tipo, despedaçando ela em várias microbalinhas. Ou seja, é mais chance de acertar mais pessoas, que é o quê? Eu tô pegando aquela ideia e utilizando a capacidade de padrões para, tipo, dividir em vários cenários possíveis para, de alguma maneira, tentar me comunicar com aquele ser. Aqueles seres burros. Não, Dani, que é isso? Não, e aí a gente pode se perguntar assim, como eu ia trazer agora uma outra questão. Gente, foi uma piada interna, desculpa, gente. Não foi assim. É porque no episódio passado eu falei que as pessoas lá fora eram burras e eu fui mal compreendido. O que eu quis dizer é só que eu tinha uma questão de pensar um complexo de vira-lata de ser brasileiro, de que as pessoas das Europa eram mais inteligentes. E não é, entendeu? Tem tipo... heterotop, tem tudo igual, assim. E eles dominam, eles são a maioria, essa é a questão. Eu continuo Agora você tá falando essa que foi para aquela minha amiga, que vai daqui a saber pouco os quem é quando ela heterotops vão ficar escutar. revoltados com você, Id. Vão falar que você tá chamando eles de... Ai. Enfim, Sim. Padrões. Mas ótimo, Eu aproveitar fui então pra falar- elogiado essa semana como heterotop desconstruído. Eu não sei se isso é um elogio. É que eu não trabalho onde eu trabalho, tipo assim, eu sou visto como heterotop porque eu uso polo, eu tenho essa cara de Faria Limer e tudo mais. Então, tipo assim, é muito difícil quebrar essa parte. Mas eu sou super liberal em muitas opiniões e tudo. Então, eles falaram que eu sofri um processo de desconstrução
Só falta se aparecer com um kimono agora todo colorido. Eu ia trazer um outro aspecto dessa questão do reconhecimento de padrões que a gente começou a falar aqui, que é a questão do reconhecimento de padrões de comportamento, e ia trazer duas dimensões em relação a isso. Uma relacionada à nossa capacidade de camuflagem, né? O masking, que a gente falou, que eu não gosto dessa palavra masking, prefiro camuflagem, porque de um certo modo a gente reconhece padrões nos modos de ação daquela situação social que a gente está vendo ali, a gente tenta se adaptar àquilo da maneira que a gente consegue, mas ia falar da dificuldade de reconhecer padrões de comportamento, por exemplo, no que se referia ao nosso comportamento ao longo da vida e que por exemplo, que justifica ou explica o fato de a gente ter demorado tantos anos para fazer os nossos próprios diagnósticos, né? Para receber os nossos diagnósticos, nos mobilizarmos em relação a isso. É claro que agora, depois também que eu entendi que essas coisas que eu não conseguia enxergar e reconhecer como um padrão, eu entendi que são padrões e agora eu posso usar isso para o meu próprio trabalho como psiquiatra, isso ficou muito rápido, assim, né? A ponto de eu conseguir fazer diagnóstico de algumas pessoas quando elas estão ligando para mim para marcar consulta no telefone pelo tom como elas hesitam em falar comigo ou pelo modo como elas constroem as frases quando elas estão tentando explicar que elas estão ali para fazer aquilo. Aí eu falo assim, por acaso você tá pensando em fazer o diagnóstico de alguma neurodivergência, tal, não sei o que, a pessoa fica assim, é isso mesmo, tal. É muito curioso como isso acontece, porque já também não sei explicar como, mas eu reconheço, inclusive, isso, assim. Uhum. E aí, isso que é curioso, né? Enquanto a gente não tem a habilidade de conectar essas formas e reconhecer esse padrão, ele não se dá. Simples assim. E não se dava, eu tô falando agora do meu caso, da minha história, em relação ao modo como eu ia conduzindo a minha vida até o momento do meu diagnóstico. Não sei como que vocês veem isso em relação a vocês e ao comportamento dos outros agora também. Falando um pouco dessa coisa do tipo, eu acho que a coisa do reconhecimento de padrão é uma necessidade mesmo, é quase como se o nosso cérebro... Sobrevivência na selva, Ed. É isso. Sobreviver ao meio social, e a maneira de sobreviver ao meio social é associar ele o mais rápido possível, porque quando você se encaixa num lugar, você está confortável ali, certo? E o atrito é necessário para o movimento, então, como muitas vezes a gente não está confortável no que é confortável para a maioria das pessoas, nosso instinto animal é o quê? O modo de alerta, né? E no modo de alerta, o que a gente começa a fazer? Observar tudo. E aí, naturalmente, o nosso cérebro, aí isso já é tipo por osmose, é automático, ele começa a conectar essas coisas e guardar em caixinhas, reconhecer esses padrões e fazer as conexões. Então... ouvi um podcast, deixa eu botar nessa parte só para terminar. Eu vi um podcast que chama Science Versus, é muito bom. É sobre, ele bota lado científico, coisas do cotidiano. E aí ele tava falando sobre, tipo, cogumelos e os efeitos. Ele fala que uma das coisas que ocorre quando você está usando, e para curar a depressão, eles estão usando uma dose bem alta, assim, basicamente. Mas ele faz com que as pessoas, durante aquele momento, eles perdem essas conexões de padrão. Você começa a achar outros padrões das coisas. Então você consegue olhar uma pessoa e ver outra coisa, entendeu? Então, tipo assim, o seu cérebro faz conexões diferentes, porque ele até explica no podcast que eu achei interessante, quando você reconhece uma pessoa, quando você vê uma pessoa que você reconhece, você fala assim, essa pessoa é essa, ela é desse jeito, fala desse jeito, então essa pessoa é essa pessoa. E às vezes dá bug, às vezes você tá num lugar e você olha a pessoa e fala, a pessoa tá lá, ó. Aí você vai lá, chega perto da pessoa e fala, putz, não é você. E muita gente passa por isso, aí deu bug nessa conexão de padrão, né? Tipo, você achou que era uma pessoa e era outra. E aí ele fala dessas questões, assim, a quantidade de padrões e conexões a gente faz para, tipo, chegar a essas conclusões. Assim. É maravilhoso. O Alexandre não está... homenagem, abrimos um portal para Alexandre Valverde e de Miguel. Agora, que não vai ter mais volta e vai precisar de um novo episódio. Essa é a parada, Dani. Ele sempre tem volta, porque é um ciclo sem fim. Não, brincadeira. Parei. Nossa, foi uma aula com vocês hoje. Parabéns. Pô, que isso. Foi um prazer também, galera. Também foi ótima conversa. Um beijo grande pra todo mundo, pessoal. Um beijo. Agora estou ansiosa. Abração, galera. Falou. Tchau. Falou. Tchau.